Olá pessoal, eu me chamo Rai Carvalho. Eu me chamo Olavo Coutinho. E eu, Amanda Almeida. Nós somos estudantes do Instituto Federal do Piauí, campus Uruçuí, e viemos por meio desse vídeo falar um pouco para vocês sobre as ferrugens, doença de grande importância agrícola por causar danos em diversas culturas. Nos acompanhe até o final desse vídeo para aprender um pouco mais sobre as ferrugens. Na história da fitopatologia, as ferrugens elas são conhecidas pelo homem desde a antiguidade. Textos bíblicos já traziam relatos sobre as ferrugens, causando danos em cereais, como por exemplo no trigo. Já os antigos romanos, eles atribuíram as ferrugens a causas divinas, como por exemplo castigos impostos pelos deuses devido à razão das suas má-fés. Em relação da ferrugem no Brasil, falando da sua chegada, teve dois exemplos marcantes, que foi a chegada da ferrugem nos cafezais, no estado da Bahia, e a chegada da ferrugem lá no Paraná, na safra de 2001, na cultura da soja. Essa ferrugem no Paraná, ela veio através da disseminação do vento de países vizinhos, como o Paraguai. E foi um marco muito importante, porque são duas culturas de grande importância agrícola dentro do nosso país. Falando agora sobre o grupo da doença, as ferrugens, segundo a classificação de McNeil, ela pertence ao grupo 5 da classificação de doenças, sendo as doenças que interferem na fotossíntese da planta, por causar necrose dos tecidos da folha e uma desfolha precoce do bacheiro da planta para o ápice, atrapalhando assim a capacidade fotossintética da planta, ou seja, a estrutura principal pela qual a planta realiza a fotossíntese é a folha. E se eu tenho uma menor quantidade de folhas, essa doença ataca, mas a folha ela vai realizar menos fotossíntese, então será menos distribuição de fotoassimilados para a planta, e aí eu vou diminuir drasticamente a minha produção, principalmente enchimento de fruto, pegamento de fruto, enfim, uma série de danos, reduzindo drasticamente a produtividade. Falando agora em relação à sintomatologia, os sintomas de ferrugem, eles manifestam-se predominantemente nas folhas, mas podem também aparecer em outras partes da planta. Nas folhas, os sintomas têm início com pequenas manchas amareladas, de formas circulares ou elípticas, cobertas pela cutícula da planta, e com o desenvolvimento da doença, essas manchas elas aumentam de tamanho, expondo a massa de urediniosporos, que são estruturas do patógeno. Essas manchas, nessa fase, a gente chama de pústulas, quando ela expõe essa massa de urediniosporos, que são de coloração alaranjada, meio amarronzada, realmente parecendo uma ferrugem. E essas manchas elas se tornam-se castanhas ou pretas, quando mais velhas, em decorrência do surgimento dos teleosporos sucedâneos, dos urediniosporos. As pústulas elas apresentam salientes em relação à superfície da folha e pode coalescer, ou seja, unir uma pústula na outra quando a doença ocorre em alta intensidade. Agora que sabemos identificar os sintomas, é essencial entender a etiologia da doença, ou seja, os seus agentes causais. A etiologia, ela envolve não somente a identificação desses agentes, mas também a compreensão do seu ciclo de vida e as interações com a planta hospedeira, o que é de suma importância para o manejo da doença. A ferrugem é uma doença causada por fungos basidiomiossetos pertencentes à ordem Uxinalis, anteriormente chamada Uredinalis. A doença ocorre em diversas culturas, o que representa uma séria ameaça à produção agrícola. Então, quando se tem culturas distintas, como é o caso do café e do trigo, e elas são acometidas pela ferrugem, nós podemos inferir que os seus agentes etiológicos eles pertencem a diferentes gêneros dentro da mesma ordem. Os basidiomiossetos, eles são considerados parasitas biotróficos obrigatórios, ou seja, eles precisam de um tecido vegetal vivo para completar o seu ciclo de vida. Eles são altamente especializados, podendo formar forma especiais e raças fisiológicas,
o que contribui para sua variabilidade e especificidade em relação ao hospedeiro. Estima-se que existam cerca de 5.000 espécies de fungos causadores das ferrugens, ocorrendo tanto em angiospermas quanto em gimnospermas. Os principais gêneros incluem a Puccina, a Phacopsora, Uromyces e Emileia, afetando culturas como a soja, o trigo, feijão, o girassol e o café. O ciclo de vida da ferrugem pode ser complexo, com produção de até 5 tipos diferentes de esporos, sendo uridiosporos, quando eles surgem na fase assexual, são os principais responsáveis pelas epidemias e promovem infecções secundárias rápidas durante a safra. Os teleosporos aparecem no final do ciclo da cultura, funcionando como uma estrutura de resistência. Os basidiosporos são formados a partir dos teleósporos e infectam o hospedeiro, iniciando a fase sexual do fungo. Já os picneosporos e os esseosporos, eles são produzidos no hospedeiro alternativo. Os picneosporos, eles atuam como gametas masculinos e os esseosporos reinfectam o hospedeiro principal, promovendo variabilidade genética. Conforme o número de fases presentes, as ferrugens podem ser classificadas como macrocíclicas de ciclo longo, o que quer dizer que é quando o fungo apresenta todas as suas 5 fases. E microcíclicas, quando possuem ciclo curto, quando não há todas as fases esporolíferas. E eles também podem ser classificados em relação ao hospedeiro, sendo autóicas, onde todo o ciclo ocorre em um único hospedeiro, como é o caso da Phacopsora pachyrhizae, que é a ferrugem asiática da soja. E heteróicas, quando exigem 2 hospedeiros distintos, que é o caso da Puccina graminis, que precisa tanto do trigo e do berberis. O ciclo da ferrugem envolve várias etapas, como a sobrevivência, onde ocorre principalmente por teleósporos, que resistem ao frio, seca e ausência de hospedeiro, além de uridiosporos, viáveis em plantas voluntárias e restos culturais. A diminação acontece principalmente pelo vento, devido à leveza e estrutura dos esporos, mas pode ocorrer também por meio da água e até mesmo trazidas pelo homem. A germinação exige uma alta umidade e temperatura moderada, formando tubos germinativos. A penetração ocorre via estômatos e raramente acontece por ferimentos. A infecção se inicia sem necrose, com alta especificidade entre o patógeno e o hospedeiro. Na colonização, o fungo cresce entre as células e forma ostórios para absorver nutrientes. A fase reprodutiva envolve uridiosporos, que é a fase assexual e epidemiológica. Os teleosporos são estruturas de resistência. E os basidiosporos, eles iniciam a fase sexual, além dos picneosporos e esseosporos, que produzem variabilidade genética. As principais fontes de inóculos são folhas infectadas, restos culturais, plantas voluntárias e hospedeiros alternativos. O controle da doença da ferrugem, ela pode ser feita pelos produtos químicos, que é a utilização de fungicidas foliares, uso de biológicos, que são outros seres vivos, para o controle, o uso de cultivares resistentes da ferrugem e também a erradicação de plantas hospedeiras alternativas, que essas plantas elas proporcionam que o fungo da ferrugem se mantenha no ambiente entre as culturas. O tipo de controle é essencial para você saber controlar e também quando controlar essa doença. Tipo, quando ela tiver com uma alta severidade no ataque, o uso de químicos é indispensável, pois ele é o que controla mais rápido. O uso de cultivares resistentes, ela não tem um alto dano, pois elas produzem características que resistem ao ataque desta doença, quando se comparado a cultivares suscetíveis. E o uso de biológicos, que são usados antes do plantio para a eliminação ou controle excessivo daquela doença no ambiente. E esses fatores são essenciais para ter uma boa eficiência na produção de determinada cultura. Eu trouxe 3 culturas que são prejudicadas pela essa doença, que uma delas é a ferrugem do colmo, que ocasiona nos trigos, e também nas gramíneas, que é ocasionada pela Puccinia graminis. Também eu vou falar sobre a ferrugem asiática da soja, que é ocasionada pela Phacopsora pachyrhizae, e a ferrugem do feijoeiro, que é ocasionada pela Uromyces apendiculatus.
Essa doença, ela ocasiona pela infecção das pústulas, da ferrugem na estrutura foliar e também nos colmos e nas bainhas, quando se fala das gramíneas. Essas pústulas, ela ocasiona a necrose na estrutura foliar da planta, que dificulta o processo fotossintético, que ocasiona a falta, o índice fotossintético da planta. E também, outro fator que é limitante para essa planta são o gasto de energia que ela vai gastar para tentar se defender dessa doença, que iria ser direcionado para a produção agrícola. Aí, assim, cai no seu rendimento da sua produção e, assim, o prejuízo para os produtores.